O Revista Brasil TVT conversa agora com Michele de Mello, jornalista, correspondente do BDF na Venezuela. Boa noite, Michele. Prazer falar contigo. Boa noite, pessoal. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. E também a toda a audiência que nos acompanha. Claro. Maravilha. E, Michele, fala pra gente, você que está aí na Venezuela, correspondente do Brasil de Fato, mais de um mês após o término das eleições no Peru, foi que Pedro Castillo foi reconhecido, proclamado presidente pela Justiça Eleitoral do país. Fala pra gente como que está repercutindo aí, não só na Venezuela, mas em toda a América do Sul, a proclamação do Castillo à frente da presidência no Peru. Pois é, muito tempo de espera, né? Inclusive havia muito debate se, na verdade, o que estava acontecendo no Peru poderia ser algo similar ao que aconteceu na Bolívia, uma tentativa de dar um golpe de Estado a partir de um discurso de que havia uma suposta fraude eleitoral. A Keiko Fujimori, a opositora, né, de extrema direita do partido Força Popular, tentou, inclusive, desde que ela começou a perder na apuração dos votos, ela já indicava que havia fraude, né? Não queria aceitar a derrota. No entanto, em todo esse período, todos os pedidos de anulação dos resultados que ela colocou na Justiça Eleitoral não foram aceitos por falta de provas, por falta de consistência. Então, finalmente, essa vitória foi confirmada pela Justiça Eleitoral, como você comentou, um mês e meio depois. Uma vitória com uma diferença pequena, né? Um pouco mais que 44 mil votos. Então, realmente, o período que vem pela frente, eu acho que vai ser de muita polarização dentro do Peru, mas também de muita esperança. Aqui na Venezuela, e acho que em toda a América Latina, essa vitória de um candidato de esquerda, né, vale lembrar, o Pedro Castillo é do partido Peru Livre, é um partido de esquerda que se identifica como marxista, leninista e mariateguista. Carlos Mariátegui foi uma liderança comunista na história do Peru, e esse partido vem justamente trazer de volta esse histórico, essa linha política, e tem como carro-chefe uma reforma constitucional, algo que os peruanos já vêm exigindo pelo menos desde o ano passado, com manifestações massivas, e que o Pedro Castillo fez parte. Então, a expectativa é de que sim, é de que o Peru agora tenha cada vez mais um governo com um caráter social, mais preocupado com o povo, mais preocupado com as pessoas, e também que mude a sua política exterior. Eu acho que essa é a principal aposta nos países aqui da América Latina, a esperança aqui na Venezuela, mas também em outros países da região. Michele, ainda sobre o futuro, né, no curto prazo agora do Castillo, muito se questiona sobre a governabilidade dele por causa desse pós-pleito em que houve esse questionamento, enfim. Mas o fato é que ele foi agora finalmente sagrado aí, declarado, né, presidente do Peru. Quais os próximos passos? Ele já tem falado na formação de ministérios? O que você tem para contar para a gente? Com certeza. Eu acho que essa eleição ela consegue representar um pouco como a sociedade peruana está polarizada, né? Primeiro, no primeiro turno, teve uma série de candidatos que quase chegaram, uma série de candidatos que, inclusive, nas pesquisas de opinião apontavam como possivelmente seriam os favoritos, seriam eleitos, e no final deu Pedro Castillo. Sim, ele tem uma tarefa muito grande de conseguir, primeiro, fazer boas alianças dentro do Congresso, até porque, como eu comentei, a proposta carro-chefe dele, né, é uma reforma constitucional. Só que para você conseguir aprovar uma reforma constitucional, claro, tem que passar primeiro pelo Congresso. E no Congresso, o Congresso peruano ele foi dividido em 11 bancadas. Então, ainda que o partido do Pedro Castillo, o Peru Livre, tenha a maior bancada, eles têm 37 deputados, ainda assim não tem a maioria, nem perto da maioria. E o partido da Keiko Fujimori, que foi a segunda colocada, né, nessa disputa presidencial, que é um partido de extrema-direita, tem a segunda maior bancada, com 24 deputados. Então, até agora, o que já está certo em relação a essas alianças dentro do Congresso é de que o outro partido de esquerda, que também teve uma candidatura no primeiro turno presidencial, o Juntos pelo Peru, vai estar junto, numa aliança, junto com o partido governante agora, com o Peru Livre, só que ele só tem 5 deputados, num Congresso que tem 130 parlamentares. Então, acho que o principal desafio agora vai ser justamente dialogar com partidos, por exemplo, de centro-esquerda, né, como, por exemplo, o APRA, um partido que já governou o Peru no passado, para tentar justamente criar uma maioria e ter uma certa governabilidade.
Agora, também se imagina de que o povo peruano vai ter um papel muito importante para conseguir pressionar para que essas mudanças aconteçam, começando pela própria reforma constitucional, que é isso, é um pedido que vem de manifestações que aconteceram, manifestações massivas que aconteceram entre outubro e novembro do ano passado, e que continuam exigindo, porque a atual Constituição do Peru, ela foi promulgada durante o regime de Alberto Fujimori, um regime ditatorial nos anos 90, o Alberto Fujimori que é o pai da Keiko Fujimori, a Keiko inclusive foi primeira-dama nesse período, então é muito simbólico, né? Eu acho que o momento que o Peru está vivendo agora é muito simbólico, certamente vai necessitar de muita mobilização popular, para que consigam se delinear determinadas alianças no Congresso e levar adiante determinados projetos, começando pela reforma constitucional. Mas um outro grande desafio que o Peru tem também, eu acho que é importante a gente trazer isso, é superar a pandemia, né? A gente sabe que o Peru, desde alguns meses, é o país que tem a maior taxa de letalidade por coronavírus no mundo. Então, esse é um desafio imenso que o país tem de conseguir reestruturar o seu próprio sistema público de saúde e conter o avanço da pandemia. Mas os debates políticos, acho que eles estão aí abertos, vamos ver, né? Hoje, o Pedro Castillo e a Dina Boluarte, que é a sua vice, eles estão assumindo as suas credenciais junto com o Poder Eleitoral, e na próxima quarta-feira, no dia 28, é quando eles tomam posse realmente, vai ser a cerimônia de posse. E no dia 28 também é a data do bicentenário do Peru. Então tem toda uma mística por detrás disso, né? Da importância de uma retomada de um governante que é popular, né? Afinal, o Pedro Castillo, ele é professor de educação básica da zona rural do Peru, da região de Cajamarca. Inclusive, outra das propostas dele é precisamente aumentar o investimento em educação pública, aumentar para 10% do PIB. Então é isso, são 200 anos da independência do Peru, retorna um presidente de esquerda, do povo, e que tem como proposta central escrever uma nova Constituição para o país. Tem muita expectativa de que essa nova Constituição, se realmente inicia esse processo, poderia ser um segundo país aqui na nossa região que se declare como um Estado plurinacional, que foi algo similar ao que a gente viu com a Bolívia. Agora, Michele, você falou aí da questão da governabilidade, a questão do Congresso peruano, né, do parlamento eleito. Antes mesmo do Castillo ser proclamado presidente, já houve manifestações aí de vários trabalhadores, principalmente que vieram do campo, para pressionar exatamente que a Justiça Eleitoral o reconhecesse presidente de fato como ele foi eleito, né? Independente se foi com a margem pequena de votos, mas foi eleito democraticamente. A minha pergunta é, Michele, qual a tua avaliação? Você acha que, uma vez que a Keiko tinha um poder mais forte na capital, na região central do país, e o Pedro Castillo no interior, dos agricultores, é possível que ele se apegue a esse apoio dos populares para que, de fato, ele consiga ter um mínimo de governabilidade neste primeiro momento? Acho que sem dúvida. Inclusive, alguns analistas apontam justamente isso, que o Castillo vem para, de certa forma, refundar um pouco a esquerda peruana, que até agora também estava muito centrada em Lima. As disputas estavam muito centradas na capital, tanto pela direita como pela esquerda, no caso, né? Ambos lados tentavam aumentar a sua reverberação política nesse espaço da capital, e o interior do país, que é de onde vem o Pedro Castillo, sempre, digamos, esteve um pouco relegado, né, às propostas, aos debates, tanto da esquerda como da direita. Então, a expectativa é que sim, que o Castillo, que era essa pessoa que lá no início do processo eleitoral, nas primeiras pesquisas de opinião, todo mundo achava que ele era o azarão da história. Ninguém nem conhecia muito bem o Castillo, dizia, não, ele é um professor lá da zona rural, talvez não vai ser eleito. Então, essa mudança, né, essa vitória dele, que foi totalmente uma volta por cima, eu acho que mostra justamente um processo que está começando a florescer no Peru. De você ter maior participação, maior protagonismo dos peruanos que estão no interior do país, dos peruanos que também vivem na zona rural, dos peruanos que também trabalham com atividades de extrativismo mineiro, em zonas que historicamente o Estado não esteve presente.
e que agora se sentem representados não só na imagem do seu novo presidente, mas também no programa que ele defende, né, nas propostas que ele leva adiante. Porque, além de defender, por exemplo, o aumento do investimento em educação pública, né, para 10% do PIB, e defender uma reforma constitucional, que seria justamente mudar, em geral, todas as bases, né, da atual sociedade peruana, ele também propõe criar programas sociais que atendam a população peruana que hoje está amplamente empregada no setor informal. 70% da população economicamente ativa do Peru está empregada no setor informal. Ou seja, são trabalhadores que têm muita vulnerabilidade social, ainda mais no período de pandemia. Então, acho que tem muita expectativa sobre essas propostas que ele tem para lançar, mas certamente ele vai precisar desse apoio do interior do país, esse apoio popular. E que, como você comentou, né, esse apoio, de alguma maneira, nesse último mês e meio, ele já se expressou. Porque, diante dessa possibilidade de que iriam tentar colocar impor um golpe aí no Peru, através desse discurso de fraude eleitoral, os peruanos tiveram todos os fins de semana, inclusive os rondeiros, que são uma das organizações camponesas, que inclusive o Pedro Castillo faz parte, né? São camponeses que se auto-organizam para fazer a segurança e a defesa dos seus territórios. Eles viajavam do interior do país até Lima para essas manifestações todos os finais de semana, para defender o seu voto, para defender a democracia do país, para dizer, não, a gente votou no Pedro Castillo, a gente acredita no nosso sistema eleitoral e a gente quer que ele seja declarado presidente. Então, eu acho que, ainda que a situação, né, seja essa de uma vitória muito apertada, de um Congresso muito dividido, a gente vem de um processo aí de ascensão das massas, de ascensão do movimento popular no Peru, e isso nos dá muita esperança. Eu acho que também dá muita esperança para essa gestão do Castillo. Michele, queria saber também, agora especificamente, já que você está falando da Venezuela, né, está vivendo aí, fazendo essa cobertura, foi muito interessante, para dizer, curioso, porque algumas frases da Keiko Fujimori, eu até brinquei no meu Twitter, eu coloquei suprimindo algumas palavras e brinquei, falei, quem falou essa frase para os meus seguidores? O Jair Bolsonaro ou a Keiko Fujimori? De ataques diretos à Venezuela, né? E aí foi muito curioso, porque muita gente falou que era o Bolsonaro, mas na verdade era uma frase da Keiko Fujimori, ainda na época da campanha eleitoral, dizendo que não ia deixar, que os peruanos não iam deixar os comunistas da Venezuela fazerem a cabeça, enfim, não lembro exatamente. A minha pergunta é, como essa virada de chave no Peru, né, a eleição do esquerdista Pedro Castillo, ressoou aí na Venezuela? Aqui, acho que foi uma recepção super positiva. A Venezuela, claro, sempre com uma visão de defender a autonomia e a soberania de cada país, né? Então, de qualquer maneira, se tivesse vencido a Keiko, acho que também seria uma postura de respeito em relação ao resultado. Mas uma relação mais difícil. Mas uma relação mais difícil, sem dúvida. Agora, sem dúvida, não imagina. Agora, sem dúvida, né? Tem uma relação de respeito, mas um pouco mais de alegria, um pouco mais de esperança. Justamente pelo aspecto de que o Peru, nesse último período, ainda que tivesse governos que talvez em algumas temáticas pudessem ter uma postura liberal, um pouco mais dialogável, enfim, na sua política externa tinha uma posição extremamente reacionária. Não é à toa que a gente sabe que o Peru foi justamente a sede do Grupo de Lima, né? Que é justamente um grupo que foi em 2017, entre países de governos com uma orientação de extrema-direita, que dentro da Organização dos Estados Americanos tentavam, através desse grupo, promover sanções, promover qualquer tipo de bloqueio e, inclusive, promoveram o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca contra a Venezuela, afirmando que a Venezuela seria uma ameaça na região. Primeiro, uma ameaça porque supostamente existe uma crise migratória, então os países teriam que atuar para conter essa crise migratória venezuelana, e logo depois uma ameaça porque, né, sugerem que o governo de Nicolás Maduro seria um governo não democrático, ainda que nos últimos 22 anos de governos chavistas na Venezuela já aconteceram 26 processos eleitorais, né? Esse detalhe ninguém fala, essa ditadura está bem estranha. Então, sim, acho que tem muita esperança
muita esperança, inclusive, porque agora se acaba o Grupo de Lima, né? Pelo menos já vinha definhando o Grupo de Lima, mas agora ele perde, inclusive, a sua sede. Legal, interessante. E também essa aproximação possível do Peru com a Bolívia, né? Que é um governo que acaba de conseguir também voltar pela força popular, que foi o governo do Movimento ao Socialismo, o governo de Luiz Arce. E não só essa aproximação com a Bolívia, mas também uma aproximação com a ALBA, que é a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a qual a Venezuela também faz parte, a Bolívia faz parte, Cuba faz parte e outros países aqui da região. Então, acho que tem muita expectativa de que possam trabalhar juntos em diversos aspectos, né? Econômico, diplomático e também migratório, né? A estimativa é de que existam cerca de 1.700.000 venezuelanos vivendo no Peru, que migraram para o Peru. Então, é fundamental que exista novamente relações diplomáticas bem estabelecidas e que ambos países possam cooperar, trabalhar juntos, inclusive para conseguir diminuir as causas que geram a necessidade de alguns venezuelanos migrarem, né? E a gente sabe que uma dessas causas é justamente os efeitos do bloqueio econômico que é imposto contra a Venezuela. Sem dúvida. E com isso, quero agradecer demais a jornalista Michele de Mello, correspondente do BDF na Venezuela. Michele, muito obrigada pela participação aqui no Revista Brasil TVT. Espero vê-la em breve novamente por aqui e até uma próxima. Um abraço. Muito obrigada a vocês, um abraço a todos e até a próxima, sem dúvida. Estamos à la ordem, como dizem os venezuelanos. À la ordem. Abraço. Tchau, tchau.